E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Vamos falar sobre imparcialidade. É possível ser imparcial? Né? Então vamos discutir esse assunto hoje, até mesmo porque é um assunto que muitas pessoas tratam, né? Principalmente em redes sociais. Vocês percebem isso, né? Pessoas ficam discutindo que o veículo de comunicação tem que ser imparcial, que um professor deve ser imparcial, que um canal no YouTube deve ser imparcial. Então a gente vai falar disso hoje para tentar entender um pouco, vocês verem qual que é a minha opinião sobre esse assunto e vamos lá, né? Eu já quero responder essa pergunta, se é possível ser imparcial. Eu acredito que sim, seja possível ser imparcial, mas ao mesmo tempo eu acredito que isso é muito difícil, ser imparcial. Eu diria a vocês que quase ninguém consegue ser imparcial, dependendo do assunto que você está lidando. E uma outra questão que é que as pessoas, ser imparcial ou não, pouco importa, porque as pessoas não entendem, na verdade, que não ser imparcial não é nenhum crime, não é nenhum problema, não é nenhum desrespeito, não é nenhum desaforo, sabe? Ser parcial, né? Se você tomar uma posição, isso não tem problema nenhum, tá? Se a gente for olhar pela Constituição brasileira, a Constituição de 1988, antes deixa eu só explicar, eu estou usando muito a Constituição brasileira aqui a Constituição de 88, cidadã aqui no canal, como fonte para poder esclarecer algumas coisas. Não é que eu acho que a Constituição ela é a base para tudo na nossa vida, tá? Inclusive eu acho que uma lei deve ser questionada à medida em que ela não corresponde aos interesses, ao bem-estar do povo. Então não importa se ela foi constituída, se ela chama Constituição Cidadã, se ela ainda não atende o bem-estar, os interesses do povo como um todo, na questão do respeito, a gente deve questionar essa lei. Mas a Constituição ela esclarece alguns pontos para a gente, que é o artigo 5º dessa Constituição, que é um artigo extremamente importante, é o maior artigo da Constituição, é o artigo dos direitos e deveres. E ele diz o seguinte, eu vou ler o trechinho aqui desse artigo para vocês, que diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, né? Aí a gente vai falar um pouquinho mais, né? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que essa Constituição tenta dizer pra gente? Esse artigo 5º, ele é muito embasado nas ideias iluministas. A Constituição ela é muito, no geral, muito embasada nos ideais iluministas. Aqui a gente vê muito de John Locke, né? Pensador inglês do século XVIII, que ele diz que existem direitos inalienáveis, né? O direito à vida, a sua liberdade de expressão e por aí vai, né? Então a Constituição diz isso pra gente. Então nós temos o direito de opinar, nós temos o direito de falar o que a gente pensa, o que a gente deseja, né? Agora, o que a gente não pode fazer é quando a gente parte para a ideia de uma agressão, né? A Constituição deixa bem claro isso. Quando a gente está agredindo, quando a gente está terminando, né, saindo um pouco do nosso direito, e desrespeitando as outras pessoas, aí a gente não está tendo a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de pensamento, o nosso direito à crítica. A gente está começando a tentar atacar outras pessoas. Não tem problema nenhum você ter a sua opinião. Quando eu deixo a minha opinião aqui no canal, é uma opinião que eu formei durante anos, né, que eu tenho um estudo em cima disso, né, porque eu estudei justamente para isso, eu cursei História, eu sou um professor em sala de aula que tem a minha opinião, eu tenho a minha opinião na vida, eu sigo nas redes sociais, tenho minhas opiniões, né? E não tem problema nenhum. É que as pessoas geralmente elas costumam criticar. Nesse sentido, acham que todo mundo deve ser imparcial. Se o mundo fosse totalmente imparcial, esse mundo não andava. O mundo é feito de opiniões e de práticas embasadas nessas opiniões. Essa é a verdade. Um pensador do século XX, militante, importantíssimo, né, que vai ser o Antônio Gramsci, ele tem um artigo que ele fala sobre os indiferentes. Ele diz, eu odeio os indiferentes. Ele fala lá, eu deixo o artigo aqui para vocês lerem se vocês quiserem, e ele fala que não tem como você viver em cima do muro, porque viver é tomar partido. Toda hora você está tomando partido de alguma coisa. Então aqueles que são indiferentes a qualquer coisa, eles não fazem a sociedade andar, né? Ele até fala, ele usa termos, ele fala que esses são hipócritas, né? Que não fazem a sociedade andar, que ficam em cima do muro para sempre e tal.
Mas aí ele chega nessa questão, para viver você precisa tomar partido, você precisa ter atitudes. Então as opiniões elas devem ser respeitadas, as opiniões devem existir. Uma outra referência para vocês quiserem saber é o Aristóteles, aqui o livro Política do Aristóteles. Nesse livro aqui do Aristóteles, também deixo na descrição a bibliografia, né, tudo que a gente for falando aqui que vocês quiserem saber. O Aristóteles ele coloca uma frase famosíssima discutida na filosofia, que é: o homem é um animal político por natureza. Ele fala da realidade dele, né, nas polis gregas, que os cidadãos estão tomando atitudes, né, estão fazendo as coisas acontecerem. Então ele fala: somos animais políticos por natureza. Não existe aquele que não tem atitude, que fica em cima do muro. Segundo Aristóteles, todo mundo está tomando uma posição. Onde que a gente chega? Ficar em cima do muro ou ser neutro em alguma situação é tomar uma postura política, é tomar uma atitude. Você pode ir do lado direito, pode ir do lado esquerdo ou ficar no meio. Ficar no meio não é ser neutro necessariamente, você está tomando uma postura, uma atitude. Então, nesse ponto de vista, não há problema nenhum nas pessoas derem as suas opiniões, desde, como eu falei para vocês, que elas sejam respeitosas, né? Que entendam que há uma diversidade, que o mundo é feito de diferentes ideias, né? A gente está falando de uma relação dialética, né? Uma relação de contradição, existem contradições no mundo e é preciso respeitar as diversas opiniões que se tem. E aí eu pergunto novamente para vocês, é possível ser imparcial? Mas se a gente usar a questão da ideia dos significados, da imparcialidade, da história, a imparcialidade é um negócio como se fosse a verdade para o historiador. O historiador ele busca a verdade, mas dificilmente ele chega na verdade. A imparcialidade, ela existe, mas dificilmente você vai chegar nessa imparcialidade, porque toda hora você está tendo atitudes políticas para chegar. E não há problema nenhum nisso, né? Desde que você seja respeitoso, que você não defina, você não queira o mal para outra pessoa, que você não ache que a sua opinião é a verdadeira e a outra deve morrer, por exemplo, né? Aí a gente vai usando exemplos, né? O próprio exemplo aqui do YouTube, quando as pessoas elas discordam de um vídeo, por exemplo, que eu posto aqui, e começam a ofender nos comentários, eu leio, prefiro não responder quando há ofensa, mas começam a responder ofendendo, porque elas queriam que eu falasse do jeito que elas queriam, certo? Então você quer que eu fale do jeito que você quer, eu faço um vídeo pensando, então, do jeito que você pensa. Se você quer que eu faça um vídeo assim, não tem sentido você assistir o meu vídeo, já que eu vou falar, reproduzir o que você quer, o que você pensa. Então é possível, é interessante isso, porque a gente aprende com as diversas opiniões. Outro exemplo que eu dou como professor, eu tenho que falar sobre isso, que é o Escola Sem Partido, por exemplo. Tem muitos, não precisa ser só do Escola Sem Partido, mas tem muita gente que acha que o professor deve ser imparcial e vai falar assim que existe uma doutrinação marxista nas escolas. Para que todo mundo entenda, fiz um vídeo, o meu último vídeo falando sobre, um dos últimos, né, falando sobre a ditadura do proletário, o que é, porque entra mais ou menos esse conceito, tá? As pessoas não sabem o que é e saem falando qualquer coisa, que vem de, reproduzem na verdade, né? A mesma coisa sobre a sala de aula. O Marx, tá, ele deu pra gente um método de estudo de história. Um método de estudo de história. Não necessariamente seguindo esse método você precisa se tornar um marxista, mas o método é um método extremamente importante, que é utilizado tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Então, eu estou estudando na sala de aula falando sobre a escravidão africana no Brasil. A gente sabe que os escravos africanos no Brasil trabalharam forçadamente durante séculos, né? E é por isso que se chamam escravos, porque trabalharam forçados. Porque se não tivessem trabalhando forçados, não seriam escravos, né? Não são imigrantes, porque vieram trazidos forçadamente para cá, né? Tiveram várias ideologias, teve a questão religiosa no contexto, mas teve a dominação do colonizador em cima. E eles lutaram para conseguir a sua emancipação e conseguiram, depois de séculos de muita luta, mas conseguiram. Isso é importante saber. Então todo mundo entende aqui que a escravidão foi algo negativo para a história do Brasil, que os africanos vieram forçadamente para cá e eles trabalharam forçadamente para o colonizador português, depois para o brasileiro da elite, aquela coisa toda. Tudo bem. Então a gente entende que existe uma contradição, uma divisão de classes sociais no Brasil. Agora, se a gente fosse imparcial nesse sentido, esse lado que eu falei para vocês, a gente está tomando parte, a gente está falando que foi errado, né? Foi antiético trazer os africanos para serem escravizados. Agora se eu fosse um professor imparcial, os portugueses estavam aqui,
vieram os africanos, trabalharam para os portugueses e ficou tudo bem. Quer dizer, a gente não está falando de uma relação de opressão, uma relação de dominação do colonizador para o africano. Foi algo natural, é tipo uma relação positivista isso, né? Que tudo acontece naturalmente. Então a gente está cometendo um grande equívoco. Estamos o tempo todo tomando partido, estamos o tempo todo sendo parciais, estamos defendendo um lado. Ser imparcial, ser neutro nesse sentido é possível, mas você não faz crítica, né? Você não consegue andar para frente, você só anda para trás ou fica parado, você fica estagnado, porque você não consegue entender a história de um povo. Em relação às críticas aos professores, né, que vão falar que são os doutrinadores, não, são professores críticos, né, que tentam colocar de maneira crítica esse pensamento. Então, ser imparcial é possível? É, mas ser parcial, tomar um partido, falar alguma coisa, dar a sua opinião, está errado? Absolutamente não. Está extremamente certo. Assim como se você quiser ser imparcial, você pode ser imparcial. Mas quem toma partido, quem tem a sua opinião, pode estar também dentro do contexto. É extremamente possível. Pessoal, é isso que eu ia falar para vocês. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!